prepare for a rude awakening. Prepare para um rude despertar com Michael Rood, falando de Jerusalém. Profecia das Festas de Outono de Deus, episódio 25, o último grande dia. Shalom! Eu sou Michael Rood, no Jardim Opel, no Parque Arqueológico em Jerusalém. Eu estou de frente às ruínas do segundo templo de Israel. Quando o Messias veio pela primeira vez, ele não veio para governar o mundo com uma vara de ferro, mas ele veio da maneira que está escrito em Êxodo, como um cordeiro macho sem pecado para expiar pelo pecado do mundo. As mensagens de Yohanan ben Zacariah, um Cohen, João Batista, o Messias veio pela primeira vez para cumprir as festas da primavera de Deus, que se focaliza no Cordeiro da Páscoa. Os evangelhos mostram o Messias indo para Jerusalém para cada festa do Senhor. Enquanto ele estava lá, ele instruiu os seus discípulos que o templo, como também toda a cidade de Jerusalém, seriam destruídos. Ele sabia que a festa do Senhor seria descontinuada no monte do templo. Então ele interpretou as sombras proféticas das imagens das festas do outono para que, mesmo depois do templo ser destruído, seus seguidores poderiam entender suas significâncias proféticas. O tanque de Siloam, o que significa o apóstolo ou o enviado, foi o ponto central do ensaio do último grande dia, que acontece no final da festa de Sukkot. Os ensaios do último grande dia falam das últimas chuvas caídas pelo Espírito Santo. E, do mesmo jeito que as primeiras chuvas caíram nos discípulos que estavam aqui no Monte do Templo, na festa de Shavuot, ou Pentecostes, não tenho a mínima dúvida que as caídas das últimas chuvas também acontecerá nesse mesmo local. Junte-se a nós nos estúdios com essa apresentação de multimídia sobre as profecias e as festas do Senhor. Foi gravado pelo Clube de Profecia. Isso é Estudo Bíblico 201. Agora, episódio 25 da série de 26 partes sobre as festas, as profecias e as festas do Senhor, o último grande dia. E temos mais do que Deus tem nos dado para entender esses últimos dias. Porque, como falamos, o dia 10 de Tishri começa a última Shavuot, ou semana. E o dia 10 de Tishri termina a última Shavuot, quando o Jubileu 70 é proclamado no dia 10 de Tishri, o dia de expiação. Quanto tempo demora para queimar as armas de guerra de Gog e Magog? 7 anos, é o que as Escrituras falam. Você tem que ter 7 anos para fazer isso. Quanto tempo demora para enterrar os mortos? 7 meses. Você tem que ter 7 meses para fazer isso. Fala aqui que depois de 7 meses a terra ficará limpa, o que é uma terminologia hebraica. Agora você vai do dia 10 de Tishri, o dia de expiação, quando aquela guerra terminar e aqueles milhares e milhares de corpos mortos, junto com 2/3 dos judeus mortos na terra de Jerusalém, você chegará exatamente ao 6º mês, que é o mês 10 de Aviv, no ano seguinte. 6 meses mais tarde é quando nós temos de ter a terra limpa e selecionar o cordeiro para a Páscoa, para a festa da Páscoa daquele ano. Mas nós já sabemos, Deus já providenciou isso, que se a terra não está limpa até o 6º mês, então poderemos celebrar a festa no 7º mês. Em outras palavras, vai levar 7 meses para limpar a terra, então depois poderemos declarar o mês de Aviv e poderemos ter a Páscoa na hora correta. O adicionamento de 1 mês será necessário neste ano, não porque a cevada não vai estar em Aviv ou madura, mas porque a terra está poluída e ninguém poderá ir para lá na festa no tempo específico. Então, mais 1 mês terá de ser declarado naquele ano. Então vemos que no meio da semana, como lemos no profeta Daniel, no meio da semana é a abominação de desolação, falado pelo profeta Daniel. E o que está acontecendo no meio da semana, entre os dias 10 de Tishri, bem no meio do dia 10 de Aviv. O que é o dia 10 de Aviv? Este é o dia que o Messias fez sua entrada triunfal na cidade de Jerusalém, no qual, enquanto ele entrava
Na cidade as pessoas gritavam, Hosana nas alturas, abençoado aquele que vem em nome do Senhor. E quando os sacerdotes falou para ele, para falar para os seus filhos, para calarem a boca, ele disse, não, eu não vou. E se as rochas foram dadas para falar, as rochas gritariam. Por quê? Porque este é o dia que o ensaio foi cumprido. Esta é a entrada triunfal quando o sumo sacerdote estava trazendo um cordeiro perfeito dos campos de Belém, no qual seria o cordeiro da Páscoa do sumo sacerdote para aquele ano. Haveria sacrifício no monte do templo naquela época. Este era o ensaio que se cumpriu, mas ele era o cordeiro da Páscoa. Ele fez sua entrada triunfal nas ruas de Jerusalém, antes do sumo sacerdote, que estava fora dos portões, estava atrás dele. E quando ele passou por aquele caminho, as pessoas clamavam, Hosana nas alturas. Se eles não falassem, as pedras falariam. Foi nessa hora que ele fez a sua entrada gloriosa, e ele falou, eu não vim em meu nome, eu vim no nome de meu Pai, em nome de Yahová eu vim, e você não tem me recebido. Mas vai haver um outro que virá, e ele você receberá, ele virá no seu próprio nome. Se você não me recebe, a ele você receberá. Quando que isso acontecerá? O anticristo, o antimessias, ele virá no próprio dia, no dia 10 de Aviv, no dia da entrada triunfal. Ele vai vir no seu próprio nome, ele vem no meio da semana, no próprio dia e hora no qual o Messias veio. Ele vai declarar que ele é Deus. Ele vai sentar na arca da aliança e declarar que ele é Deus. Do mesmo jeito que Paulo falou em Tessalonicenses 2:3, aquele dia, quando juntarmos no momento, quando as dores da tribulação forem aliviadas, mas isso não vai acontecer de forma alguma, a não ser que primeiro aconteça a rebelião geral e o homem do pecado seja revelado. O apocalipto vai aparecer de repente, o filho da destruição que se opõe e se eleva a ele sobre tudo que é Deus, para que ele, como sendo Deus, vai assentar no trono de Deus, proclamando que ele é Deus. Ele sentará na arca da aliança, que é o trono de Deus aqui na terra. Isso é a abominação de desolação, falado pelo profeta Daniel. Isso é o que vai acontecer no meio da semana, bem no meio da semana, na hora exata. E é esse evento que o Messias falou, quando você vai ver, você sai de Jerusalém. Você não pega um casaco ou saco de dormir, você sai de lá imediatamente. E ora para que isso não aconteça no inverno. Isso é o que vai iniciar a grande tribulação. Os primeiros 3 anos e meio não vai ser fácil. Os últimos 3 anos e meio é a grande tribulação. Eu gosto de usar, às vezes, algumas palavras que não são bíblicas para lhe ajudar a pensar melhor. Os primeiros 3 anos e meio não haverá piquenique. Mas isso não é chamado tribulação. O mundo inteiro vai ficar debaixo desse governo único e global. E no final de uma guerra nuclear, onde os governos e os sistemas econômicos desmoronar, que foi o plano deles desde o início, para destruir o sistema, para que eles possam implementar um único sistema econômico global e um único governo global. Eles vão concretizar o que eles vêm planejando todos esses anos. A dissolução de todos os governos mundiais e convertendo todos os governos do mundo em um governo único global. Isso tem sido o plano deles. Das cinzas aparece um governo global único. Mas Israel não fará parte disso. Por 3 anos e meio, Israel ficará fora desse plano e poder desse governo mundial, global, por 3 anos e meio, vivendo só. Mesmo nesse período de tempo, vai ser quando os líderes militares mundiais, o antimessias, virá a Jerusalém. E ele vai sentar no trono de Deus em Jerusalém e proclamar que ele é Deus. Isso tem que acontecer primeiro. Ninguém sai daqui antes que isso aconteça. Eu sei que você quer sair daqui muito antes disso, que não quer ficar aqui mais do que o necessário, mas a coisa mais importante é que a festa tem que ser cumprida, e é isso que nós vamos ver enquanto prosseguimos. Mas é nesse período de tempo no qual o anticristo será revelado, e isso vai ser uma grande extorsão. Mas como pode ser que ele pode sentar na arca da aliança? Lembra que quem simplesmente encostou na arca, Uza, em 1 de Crônicas, tentou nivelar a arca, porque o carro de boi estava balançando muito, e quando ele encostou, ele morreu? Bom, antes de tudo, a arca não era para ser carregada usando o carro de boi. Davi não podia ter usado a arca de boi para carregar a arca. Os sacerdotes eram que tinham de carregar a arca, e é por isso que ele morreu.
Mas como pode que esse homem pode sentar na arca e não morrer? Paulo falou que eles não receberam o amor da verdade para que eles possam ser salvos. Deus enviará uma grande desilusão para que eles possam acreditar nessa mentira. Se você não tem recebido o amor pela verdade, porque o amor pela verdade é oferecido para todo homem, para todos. O amor pela verdade é oferecido, mas se você não recebê-la, então você vai receber essa desilusão. No 2 Tessalonicenses 2:11, foi muito mal traduzido aqui no português, mas deve ser lido assim. Uma melhor tradução seria: Deus enviará uma forte desilusão para que eles acreditem na mentira. A palavra enviará é a palavra pempo, no grego, que significa enviar alguém para casa onde a pessoa fica confortável. Você não vai acreditar na verdade, não é? Então seria como Deus falasse: eu vou enviar para você algo para você ficar bem tranquilo e você acreditar nessa mentira. Aqueles que querem acreditar que Ele é o Salvador deles, o Messias dele, e Ele é Deus, eles acreditam por causa dos sinais e coisas que esse homem faz. Para sentar na arca da aliança tem que ser aprovado por Deus, para que ele, o anticristo, poderá enganar as pessoas que querem segui-lo. Deus falou que ele mandará seus profetas verdadeiros depois que enviar os profetas verdadeiros para o seu povo. Depois Deus enviará profetas falsos para enganar aquele que não querem seguir ele, mas querem seguir o homem. Isso foi o que o profeta Jeremias falou. Lembra o que o Senhor falou? Que se fosse possível, ele seria possível enganar os próprios eleitos? Como pode ser isso? Se você for desobediente, ele falou que quando esses acontecimentos acontecerem, sai de Jerusalém, não olhe para trás, não olhe as coisas, não, os sinais que estão acontecendo. Sai de lá imediatamente. E se você conseguir sair com nada mais, com exceção de uma camisa, e morrer nas montanhas de Jerusalém com frio, sai de lá imediatamente. Se você não sair de lá, você será enganado. Você não conseguirá vencer, porque você é rebelde, arrogante, e você é desobediente ao que ele lhe falou para fazer. Todas essas coisas são extremamente praticáveis. Elas não são coisas religiosas difíceis de se entender. E ele falou que quando você ver isso, não entre na casa para pegar o seu casaco, não vá para pegar o saco de dormir. Você sabe o que tudo isso fala para mim? Se você sabe que o anticristo está vindo, pega o casaco em antecedência, pega o saco de dormir. Eu não sou estúpido. Então, quando essas coisas acontecerem, não fique por lá. Não fique assistindo, larga tudo. Não tem nem jeito que esse homem está falando a verdade. Não interessa o milagre impressionante que ele fará e veremos na televisão. Não acredite. Você, naquela hora, pega o cordão da roupa, a roupa do Messias, o cordão enrola em sua mão. Você é Yeshua, você é o meu Senhor. Você é o meu Salvador. Você é o Messias. E eu não vou nem mesmo considerar que esse homem é nada mais que um mentiroso e dos mais nojentos. E se eles te pegarem e colocarem a sua cabeça para baixo e falar: é melhor você mudar de ideia, é melhor você mudar a opinião, esse é o Deus verdadeiro. Então você dê uma boa gargalhada, porque eu não vou negar o meu único Salvador, o Sagrado Redentor. Esse é o tempo no qual estamos indo. É melhor você ter certeza que seus filhos entendem essas coisas. Então, podemos ver o que acontecerá a seguir, depois da festa de tabernáculos e das últimas chuvas, onde receberão uma porção dobrada do poder de Deus. É claro que eu gostaria disso, eu quero estar lá. Eu quero estar lá para isso. Eu não tinha percebido que haveria uma pilha alta de corpos mortos. Sim, no caminho, a arca, no monte do templo, passaremos por milhares de corpos lá, mas eu quero estar lá. E depois disso, a próxima festa é a festa de Hanukkah, no dia 25 de Kislev, que é em dezembro. Nessa festa iniciamos a dedicação do altar. São 8 dias de dedicação, e aqui é quando a oferta começa. Agora, qual é a oferta que Daniel menciona? Lembra que ele falou dos 2.300 dias em Daniel, capítulo 8? As palavras dias nas margens de sua Bíblia falam de noites e dias, porque em hebreu são 2.300 noites e dias. Eles lidam com o sacrifício da oferta. Qual é a oferta? É a manhã da oração. Haverá um cordeiro perfeito de 1 ano que foi pego e sacrificado. O sangue dele é colocado numa bacia pequena e eles pegam o cordeiro e totalmente queimam ele no altar no momento da oração da manhã.
é uma oferta para Deus. Aquele animal é completamente queimado e isso é um reconhecimento que Deus é dono do céu e da terra, porque Ele criou eles. A oferta da noite é a mesma coisa da oferta da manhã. Ela mostra que Deus é o dono do céu e da terra, porque Ele a resgatou. O que é feito com esse sangue, ele é derramado na terra. Ele não pode ser colocado no altar, porque não é para expiação para o pecado. Isso é estritamente para Deus, como uma oferta suave para Ele. Porque Deus é dono de tudo, e se Ele quiser um cordeiro sacrificado e queimado de manhã e à noite, Ele terá. Não interessa o povo que trata dos animais se eles gostam ou não. Ele é o dono do céu e da terra, e aqui fala que é um cheiro suave, uma oferta queimada para o Senhor. Não tem nada de errado com essa oferta de sacrifício. Não tem nada a ver com a expiação do pecado pelo sangue. Não haverá nenhum mais tipo de sangue que vai ser derramado naquela aliança. O sangue do Messias já foi espingado, não erre mais sobre isso. Porque quando Israel reconhecer o sangue do Messias, eles verão aquela arca como eles veem agora, uma coisa muito sagrada. 2.300 noites e dias, quanto tempo demora para fazer as ofertas nesses 2.300 noites e dias? Demora 1.150 dias. Então, depois daqueles 8 dias de dedicação, no altar de Hanukkah, no dia 3 de Kislev, é quando a oferta de sacrifício começa. Depois contamos 1.150 dias. Em que dia chegamos? Chegamos no dia 15 de Adar, na festa de Purim, quando Hanan parou com a oferta de sacrifício. Aqui é quando ele para com a oferta de sacrifício. E lembra que Ramã é aquele que queria matar a noiva do rei e todos aqueles que mantêm os mandamentos de Deus. Em Apocalipse 12, aqui é quando ele vai atrás da noiva do rei e todos aqueles que mantêm os mandamentos. E o que fala em Daniel 12 sobre os 1.290 dias, contando 1.290 dias daquele dia de Purim, chegamos no dia 15 de Tishri, no qual é a festa de Sukkot. É a ceia do casamento do Cordeiro, quando a noiva que venceu agora casa com o rei. E todos aqueles que mantêm os mandamentos de Deus são convidados para a ceia do Cordeiro, do casamento do Cordeiro. Todas as sombras de imagens estavam todas lá, e todos encaixam precisamente no dia de seus cumprimentos. Agora, baseado em Daniel 12, vemos aqui, bem-aventurado o que espera e chega até 1.335 dias. Você começa no dia de abominação de desolação, que nós devemos deixar Jerusalém, quando o anti-Messias fazer a sua entrada triunfal em Jerusalém, sentando na Arca da Aliança, que é o próprio trono de Deus, declarando que Ele é Deus. Ele criará o seu reino aqui na terra, que durará 3 anos e meio, que não vai ser nada mais do que derramamento de sangue e anarquia. E se formos exatamente daquele dia, contamos 1.335 dias e chegamos no dia 25 de Kislev, que é a dedicação do novo templo milenar do Messias, precisamente naquele dia, exatamente no mesmo dia. Depois vemos que no dia 15 de Nissan foi quando Elias e Moisés chegaram para a Páscoa. Por que falamos de Elias e Moisés? Porque no casamento de judeus tem que haver 2 testemunhos. Um representa Elias, o profeta, e o outro Moisés, a Torá. Cada inauguração oficial na terra de Israel, as 2 testemunhas, Elias e Moisés, na transformação do Senhor, ungindo ele para o seu ministério como sumo sacerdote, no dia de expiação. Quem estava lá? Elias e Moisés. Quem é a pessoa que preparamos para sentar na mesa da Páscoa a cada ano? Quem é essa pessoa que esperamos para a Páscoa? Quem é esse profeta? Elias. E antes da refeição começar, nós vamos para a porta para ver se Elias está vindo, porque sabemos que Elias chegará antes do Messias e será que podemos esperar que ele vai vir descer na nossa rua de nossa casa? Não, isso é um ensaio. Sabemos que isso é um ensaio. De fato, João Batista, o profeta, que veio no espírito e poder de Elias, nasceu naquele próprio dia, no dia 15 de Aviv, ou no dia 15 de Nissan. Este é o período de tempo dos últimos dias que Elias e Moisés aparecerão. Eles são profetas do Todo-Poderoso e capazes de torrar qualquer um dos seus inimigos que vier contra ele. Eles vão fechar o céu por 3 anos e meio, e fala aqui que eles vão testemunhar em Jerusalém, aqui em Apocalipse 11. Quanto tempo eles vão testemunhar em Jerusalém? 42 meses. Ou 1.260 dias, ou 3 anos e meio. E fala aqui que quando o testemunho deles acabarem, que eles serão mortos.
Eu acredito que todos nós vamos morrer também. Todos nós. Quando o nosso testemunho acabar, então, eu gostaria de encorajá-los a ter um testemunho e arrastar o máximo que puder. E quando acabar, então, acabou. Tá bom, acabou. Terminou. Quando esses homens terminarem os seus testemunhos deles por 3 anos e meio, eles serão mortos e seus corpos ficarão na cidade de Jerusalém. E eles ficarão deitados, mortos, debaixo daquele sol quente. E todos poderão olhar pela televisão. Todos na terra ficarão felizes. Eles darão presentes uns para os outros. Eles estão fazendo brincadeira deles. Então, depois de 3 dias e meio, acontece um terremoto. Isso para a atenção de todos, e esses 2 homens, as 2 testemunhas se levantam e ficam em pé. Então, quando as pessoas verem ele sentado em pé nos seus pés, eles falam, oh não, mas os portões do céu, o que vai acontecer é que o sumo sacerdote do céu chama essas 2 testemunhas. Vem até aqui, vem até aqui. Então, as 2 testemunhas subirão perante o sumo sacerdote no céu. Eles vão dar a testemunha de que viram os primeiros raios da lua nova, e depois que eles derem a testemunha de ter visto a lua nova ao sumo sacerdote, o sumo sacerdote então fala o mais alto que pode no céu, toque a trombeta. E a trombeta é tocada, e essa é a última trombeta no livro de Apocalipse, e está escrito que agora chegou a hora dos mortos, quando os justos serão ressuscitados e recompensados, os servos e os profetas, pequenos e grandes, se reúnem todos juntos, e agora chegou a hora da raiva do Senhor, e ele vai destruir os que estão destruindo a terra. Essa é a hora da reunião de todos os justos, essa é a ressurreição dos justos, essa é a arrebatação da igreja, essa é a hora quando nós seremos reunidos. As 2 testemunhas estarão lá por uma razão, é o dia de trombetas de Yom Teruah, o dia de sábado, que vai acontecer no dia e na hora que ninguém sabe, e que logo no início, quando as trombetas tocarem no Monte Sinai, fomos comandados a todos os anos, no 7º mês, no 1º dia do mês, para ter uma santa convocação e que devemos preparar em antecedência. E se nós não tivermos limpado as nossas roupas e ficarmos muito atarefados com outras coisas, nós poderemos perder esse dia. Este é o dia que temos ensaiado todos os anos até hoje em dia. Isso é o que estamos preparados. Eu sei que vocês querem sair daqui 7 anos antes, mas esses dias serão encurtados. Serão encurtados por 10 dias, porque no dia 10 de Trishi termina a última Shavua. Mas no final de tudo, nós ficaremos muito alegres que o período foi encurtado por 10 dias. Você ficará feliz por 10 dias cortados naquele tempo. Então vemos que a festa da trombeta começou quando as testemunhas foram chamadas perante o sumo sacerdote no céu e dar testemunho da lua nova. Esse dia será o 1º de Trishi. Você sabe qual dia será no calendário gregório? Não, você não sabe. Aquele dia e hora nenhum homem sabe. Você nunca sabe quando o 1º dia de Tishri acontece. É a festa que ocorre no dia e na hora que nenhum homem sabe. E este tem sido desde o início que temos ensaiado por todos esses anos. Então, em Oséias 6:2 falou, depois de 2 dias ele nos dará a vida, e no 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. O livro de Apocalipse fala de 144 mil seguidores do Messias que estão selados para a proteção divina. Esses não são 144 mil judeus evangélicos, como são popularmente entendidos, mas 12 mil de cada tribo de Israel. A tribo de Judá tem somente um dos 12 desses corpos invencíveis. Neste topo da montanha de Moriá, é aonde eu quero estar quando o dia das últimas chuvas caírem no povo de Deus. Mas sei que o acesso ao monte do templo naquele dia será por convite somente, ilimitado somente para 144 mil pessoas. O capítulo 10 do livro de Apocalipse registra uma situação perturbante. Foi falado ao João para ignorar o mandamento do céu que foi dado a ele no início de suas revelações. Um anjo que estava de pé na terra e no mar abriu um pergaminho e começou a ler. João escreveu que a sua voz era como o som de um rugido de leão, e cada uma dessas 7 declarações que ele falou foi como trovões do céu. João começou a escrever as palavras do anjo, mas do céu uma voz falou, pare, não escreva essas palavras. Por quê?
Por que falaram para João para parar? Foi falado para ele desde o início para escrever todas as coisas que ele viu, todas as coisas que estão acontecendo e todas as coisas que ainda acontecerá no futuro. Ele foi mandado para escrever essas coisas para que os servos do Messias saberiam das coisas que iriam ainda acontecer no futuro. João foi proibido de escrever os 7 trovões porque essas são as coisas que o Messias não quer que os seus servos saibam em antecedência. Uma coisa que entendemos, todavia, é que quando os 7 trovões forem completados, os trabalhos dos santos aqui na terra acabou. Os 7 trovões são os terríveis acontecimentos que irão acontecer bem perto do final da linha. Quando os 7 trovões terminarem, o dia das trombetas será cumprido. Quando a última trombeta acontecer e o justo for ressuscitado com o corpo perfeito, e os crentes que ainda estão vivos colocarão imortalidade. O Messias dá uma bênção em todos aqueles que vão ler o livro de Apocalipse, porque nos últimos dias ele revelará que no livro de Apocalipse estão os detalhes de como ele vai cumprir as festas do outono de Deus. Convidamos você a se juntar a nós para o próximo episódio final da série de 26 partes sobre as profecias e a festa do Senhor, o mar de vidro com fogo. Eu sou Michael Rood, em Jerusalém, desejando-lhes Shalom, paz. E eu vejo vocês quando a fumaça sumir.